A questão diz o seguinte pra gente, tá? Analise o texto e a figura a seguir buscando entender a edição de genes. Cientistas da Embrapa desenvolveram as primeiras canas de açúcar editadas, consideradas não transgênicas do mundo. Fator importante, tá? Consideradas não transgênicas do mundo. São as variedades Canaflex 1 e Canaflex 2. Frutos de silenciamento dos genes. Mais uma palavra importante, ok? Cuidado. Por favor, eu não quero que você seja um aluno que acredita em palavra-chave. Isso não é algo inteligente. Isso aqui não é palavra-chave em si que te faz acertar uma questão. Tem aluno que começou a acreditar que palavra-chave dá resposta. Não, palavra-chave não dá resposta. Palavra-chave são palavras que indicam o que o texto está querendo dizer. Elas são palavras codificantes da resposta. Então são palavras que você deve ter atenção. Que tipo de palavras? Transgênicas ou não transgênicas é uma palavra-chave. Silenciamento é uma palavra-chave. Então, essas palavras precisam ser destacadas na hora que você está fazendo uma questão. Considerando não transgênicas do mundo. São variedades, frutos do silenciamento dos genes. Com isso, eu já sei duas coisas do que foi feito aqui. Primeiro, houve edição genética. Essa edição foi fruto de um silenciamento de um gene, ou seja, aquele gene não está expressando a proteína, ele está perdendo a função, né? E esse silenciamento ele pode ser por um processo de deleção, né? Posso remover ali um pedaço de um gene e aí com isso ele perde uma região codificante e não consegue expressar. Pode ser por um processo que a gente chama muitas vezes de metilação, então o silenciamento também pode acontecer com isso, né? Eu ir lá e colocar um grupamento metil no nucleotídeo e isso silencia, faz com que o nucleotídeo não consiga se parear, tá? Então olha só que interessante, né? Eu vou lá e da química mesmo, tá, galera? Metilação é adicionar o metil mesmo, o carbono, CH3 lá, é adicionar o grupamento metil. Ele conecta ali, ó, e quando ele conecta ele está ocupando um espaço, impedindo aquele nucleotídeo de fazer pareamento. Então se eu tenho a ideia de o seguinte, se eu tenho uma fita e cada fita teria ali, né, os nucleotídeos, e eu vou lá e coloco um metil, você entende que eu não consigo parear uma nova fita aqui? Por mais que esses estejam livres, eu não estou conseguindo por causa desse aqui. É como se eu silenciasse esse nucleotídeo. Tá? É interessante você sempre conectar a química com a biologia. Modelo Teslis, tá? Modelo de teste de questões, que os alunos falam assim, ah, meu Deus, né, se cair no Enem, que é padrão de vestibular de cair. Uma mesma questão e um mesmo texto vai ser usado para duas perguntas diferentes. Para essa questão, eu poderia te perguntar no conceito biológico do que está sendo feito e poderia te perguntar no conceito químico. Qual tipo de ligação está sendo feita? Qual o tipo, a força da ligação? É uma ligação de hidrogênio, é uma interação, né? O que é o metil? Tá? Poderia perguntar no contexto químico para um mesmo texto. Os vestibulares já fazem isso, tá? Esperamos que o Enem também faça. Por quê? Porque vocês vão estar preparados para isso e com certeza vão acertar. Olha só, que apresentam respectivamente maior digestibilidade da parede celular e maior concentração de sacarose nos tecidos. Ambas as pesquisas utilizaram a técnica de edição genômica de CRISPR, do inglês Cluster Regulatory Interespaçado Short Palindromic Repeat. Bom, vou traduzir para o português, né? CRISPR significa repetições palindrômicas curtas, interespaçadas, regularmente, e aí o cluster vem de corte, né? Então, é basicamente um corte que a gente faz de palíndromos, regiões espaçadas e repetitivas do nosso DNA. Isso é o CRISPR, é uma técnica de corte. Maneiro. Vamos lá. A questão vai dizer o seguinte. Técnica revolucionária de manipulação de genes descoberta em 2012. A tecnologia utiliza a enzima Cas9 para cortar o DNA. Então, a Cas9 aqui é uma enzima de restrição. Essa enzima de restrição retirada de bactérias que consegue cortar. Essa Cas9, ela corta em regiões repetitivas do DNA, que são chamadas de palíndromos. Perceba o seguinte, não é um corte aleatório, é um corte específico. A Cas9, ela tem uma particularidade importante. Nós temos um corte que é feito por outra enzima de restrição, que é a E. coli. A E. coli também consegue cortar. Ela corta em regiões palindrômicas, mas não tão específicas assim muitas vezes, não tão direcionada. Ela vai lá e corta numa sequência de repetição. O diferencial da técnica de CRISPR e da Cas9 é que a Cas9 consegue ser guiada. Então agora ela não corta em um local do gene, ela corta exatamente onde você quer. Então se eu quero numa região extremamente específica, eu consigo através dessa Cas9, porque ela é especializada. E aí, Renato, como é que eu posso direcionar? A ideia é o seguinte, e é o que está sendo mostrado na sua questão.
Imagine o seguinte, que eu tenho o meu DNA, e o meu DNA, ele é uma dupla fita, ele tem ali a minha sequência de bases nitrogenadas, e essas bases nitrogenadas, elas estão ali conectadas, A com T, C com G, C com G, T com A, né? E aí vai indo ali, né, as sequências que eu vou tendo aqui de bases nitrogenadas. Imagine o seguinte, imagina que eu quero fazer um corte, mas eu não quero que esse corte seja em qualquer lugar. Eu quero cortar exatamente o C, T e A, ok? Eu quero cortar exatamente essa sequência aqui. Só que se eu usar qualquer enzima de restrição, não necessariamente eu vou ter certeza que ela vai cortar lá. Então, se eu tenho o problema está exatamente aqui, e olha a expansão do conteúdo para você poder entender de modo bem simplificado o que é o CRISPR, tá? Se eu quero remover essa região, e ela é a que causa um problema, uma doença genética, uma enzima de restrição, ela cortaria aonde eu tenho uma repetição palindrômica. Então, ela cortaria assim, ó, aqui, ó. O que eu percebo aqui? Eu percebo que eu cortei uma região grande que inclui a região que eu gostaria de excluir. Você está entendendo o que é uma enzima de restrição? Ela cortou. E lá dentro tem um pedaço que é o que eu gostaria de excluir. Bom, funcionou. Mas eu cortei pedaços que talvez eu não gostaria de excluir. Que eu não gostaria de editar. Entendeu? Eu queria editar e remover somente o C, T e o A. Bom, aí que entra a ideia da Cas9. Porque a Cas9, eu consigo, junto com ela, colocar em um ambiente envelopado ali, né? Então, feito de lipídio, né? Essa vesícula envelopada, que eu vou aplicar igual uma vacina. E a característica da técnica de CRISPR é que ela é barata e muito mais fácil do que qualquer outro processo genético, e isso que é revolucionário. Tem gente que consegue fazer isso em casa, sim, tem gente que consegue fazer edição gênica na garagem de casa, de tão barato e fácil que é, entende? Porque basicamente você consegue só sintetizar a fita do RNA ali, colocar dentro do lipídio e aplicar a vacina. Você aplica literalmente uma vacina, uma aplicação, e ela vai lá e edita, né, o núcleo da célula, beleza? Então aqui eu coloco a Cas9, junto com ela eu coloco um RNA guia. O que é o RNA guia? O RNA guia, ele basicamente é uma fitinha que tem exatamente o pareamento ali que eu preciso. E nesse caso, o C, esse RNA guia, ele vai ter ali um G, ele vai ter ali no T, no caso, vai se ligar aqui um A, e aonde está o A, ele vai ter um U. Então ele vai ter ali um GAU. A Cas9, ela vai andando junto com esse RNA guia. Quando ela encontra lá o seu DNA, o que ela faz? Bom, o RNA guia vai lá e pareia aqui, ó. Ele vem aqui, ó, e pareia. Certo? Ó, ele vem aqui e pareia. Nessa base nitrogenada. Então ele entra no lugar aqui e acaba pareando. Claro que o DNA ele abre ali, né? Tem as enzimas que vão abrindo e tudo mais no nosso DNA, igual no processo de replicação normal. Mas aí o RNA guia vem aqui e acaba pareando. Quando ele pareia aqui, ele indica para a Cas9 onde deve ser cortado. E aí, nesse caso, a Cas9 vem ali, ó, tá? A tesourinha vem ali e corta aqui e aqui. Fazendo o quê? Bom, ela pode remover esse pedaço. Removendo esse pedaço, ela retira, pode vir depois uma outra proteína chamada de ligase e conectar esses dois pedaços novamente. Então, aqui houve um processo só de retirada. Isso pode ser feito. Tem uma outra coisa que eu posso fazer, que dentro dessa vesícula, além do DNA guia, eu posso botar ainda um DNA de interesse, tá? Um gene de interesse. E um gene de interesse que eu quero substituir nesse local. Então eu vou lá, coloco o RNA guia, a Cas9 corta e coloca o DNA no lugar. Bizarro, né? Revolucionário isso aqui. E isso é feito de modo simples. Tá? Claro, simples no contexto como era estudado anteriormente e que se tentava fazer. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso com as enzimas ali, apenas manipulando RNA e colocando igual uma vacina de RNA que coloca dentro de uma vesículazinha de lipídio e aplica uma vacina, igual a vacina que faz para o Covid lá, que é uma vacina de RNA. Tá? Beleza? Bom, isso é a técnica de CRISPR. Nesse caso aqui da questão, o que ela está falando pra gente? Houve um processo de silenciamento. Se eu estou dizendo que houve um processo de silenciamento e não houve transgenia, significa que a Cas9 cortou sem inserir gene. Então ela não foi com o DNA carregando com ela. Então olha só, eu fui lá em etapa 1, aqui eu tenho uma vesícula lipídica, dentro dela eu estou com a minha Cas9. E ali, além da Cas9... além da Cas9, eu estou aqui com o RNA guia. Coloquei ali, apliquei,
a vesícula vai sendo carregada, ela é fagocitada ali pela célula, né? Beleza, entrou dentro da célula. Quando ela entra dentro da célula, ela libera ali então as suas enzimas, né? A Cas9 ali ela libera, vai indo em direção ao núcleo. Então, vai indo lá em direção ao núcleo e vai indo o RNA lá. Ué, Renato, por que o RNA está indo lá? Ué, porque ele vai trabalhar lá dentro do DNA na sua edição. O RNA guia, ele vai em encontro lá do núcleo, guiando a Cas9. É ele que vai guiando aonde a Cas9 tem que ir lá cortar. Quando chega lá no núcleo, ela encontra aqui o DNA. Bom, olha só, houve ali um pareamento, então ó, o meu RNA guia, ele se conecta aqui, ó, tá vendo? Ele entra no meio da replicação aqui do DNA, olha só, o RNA guia entra no meio, se pareia com uma fita e onde ele parear, a Cas9, que é essa proteína aqui em roxo, corta. Ela corta exatamente aonde o RNA guia pareou. Ele entrou no meio aqui da fita de DNA, tá? Aí, a partir disso, coisas que podem ser feitas. Ou somente remoção, então, aonde pareou, ela vai removendo bases nitrogenadas, ou pode ocorrer remoção e inserção. Então, ela pode remover e inserir um novo pedaço. No caso da questão, não foi inserida. A partir do momento que eu expliquei isso aqui para você, a gente vai agora para a briga das alternativas, que não, com certeza não vai ser fácil, né? Vamos lá. As alternativas que apresentam a correta correlação entre a variedade de cana-de-açúcar e a etapa gênica. Ele diz aqui, ó, etapa 1, tá? O DNA capaz de reconhecer os trechos de RNA a serem codificados em ambas as variedades e a proteína Cas9 são introduzidos na mesma célula por um sistema de transporte como as vesículas de lipídio. Tem um erro conceitual aqui. Não é o DNA capaz de reconhecer trechos de RNA, ele inverteu. É o RNA guia capaz de reconhecer trechos de DNA a serem codificados em ambas as variedades. E aí a proteína Cas9 vai lá e corta. Então, o que tem ali na vesícula lipídica não é um DNA, é um RNA que é capaz de reconhecer uma região do DNA. Esse é o primeiro erro ali apontado na questão 1. 2. A etapa 2 e 3 do núcleo. Quando a RNA guia identifica o trecho-alvo do material genético, a Cas9 desenrola a molécula de RNA de uma variedade por vez e faz um corte em um ponto aleatório de cada fita. 2 erros. A Cas9, ela não desenrola a molécula de RNA, tá? Não desenrola, o pedacinho de RNA já tá ali, já foi pareado, tá certo? E outro ponto importante, tá? O ponto de corte não é aleatório, ele é extremamente específico onde o RNA foi pareado, tá? Beleza? Vamos lá. Etapa 3. O sistema de CRISPR Cas9, formado por RNA acoplado à proteína de Cas9, funciona como uma tesoura molecular. Perfeito. Canaflex 1 e Canaflex 2 foram consideradas editadas. Sim, sofreram edição gênica, porém livres de genes externos. Perfeito. Elas sofreram edição gênica do tipo de silenciamento. Elas foram silenciadas. Houve corte do gene, corte do DNA, sem inserção de um novo gene. Ok? Então, a 3 por enquanto tá legal. 4. A maquinaria de reparo celular remenda o corte, copiando o mesmo trecho de outra molécula de DNA. Como o reparo é fiel, pode ocorrer uma mutação ativando o gene para a rigidez da parede celular da Canaflex 1? Tá errado. Olha só. Primeira coisa, a maquinaria de reparo celular remenda o corte copiando o mesmo trecho. Isso não faz sentido, porque a questão falou pra gente que houve um silenciamento. Se a maquinaria de reparo ali celular e de corte copiasse o mesmo trecho, não ocorreria silenciamento gênico. Para ocorrer silenciamento gênico, significa que eu tenho que cortar e o reparo não vai ser fiel. O reparo, ele vai simplesmente ligar as novas fitas ali, as fitas que sobraram, vai ligar os pedaços, mas sem recuperar a parte que foi cortada. E é isso que traz o silenciamento. Porque se reparasse e o reparo fosse fiel, bom, aí eu não teria silenciamento. E aí ele diz que pode ocorrer uma mutação que ativa o gene. A mutação é ao acaso, né? Eu não vou escolher uma mutação, né? Então não tem como eu decidir que vai acontecer uma mutação ou não, porque a mutação ela acontece de forma aleatória e o objetivo do CRISPR da Cas9 não é provocar uma mutação. Letra E. Etapa 5. Para corrigir o gene defeituoso foi inserida uma versão corrigida. Bom, no texto ele diz que não houve transgenia, não houve inserção de novo gene. Então, por isso que já vem errado. O que foi feito foi, basicamente, um ponto de corte e esse corte silenciou, sem inserir um novo gene, tá? O que ocasionou o incremento considerável da sacarose na planta. Bom, o restante da definição está errado,
Por eliminação, a gente vai chegando sempre na letra 3 aqui, que é a única que não apresenta um erro claro pra gente. Ela define o que é o CRISPR, define como ele funciona como tesoura molecular e que ele não teve adição de gene externo. Questão bem difícil aqui da UP, mas uma questão boa para entender melhor como que pode ser cobrado CRISPR e Cas9, tá?